Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 28 de dezembro, a Igreja celebra a festa em memória dos santos inocentes, os mártires. E nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os reis magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos no nosso canal. Nós já estamos quase chegando a 9.000 inscritos, para a glória do Senhor e com o apoio de cada um de vocês. Então, aquele pedido de sempre: se você ainda não é inscrito, aproveite, é gratuito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa pregação nos seus grupos, nas suas redes sociais. Assim, você vai estar abençoando essa missão, fazendo com que ela possa crescer cada dia mais. A igreja celebra então a festa dos santos inocentes. E eu queria trazer uma pequena formação para nós entendermos o porquê dessa celebração, dessa memória e quem são esses santos. E essa formação vai nos dizer assim: não é segredo para ninguém que Deus tem na inocência uma grande estima. Afinal, a inocência, em especial a das crianças, é acompanhada da pureza e da ausência de pecados cometidos pela livre vontade. Dessa forma, então, o ataque a essa inocência é uma das formas mais frequentes de ataque a Deus, usada durante todos os séculos. E foi um desses ataques que deu origem à festa dos santos inocentes. Essa festa é uma celebração em memória aos primogênitos do sexo masculino que foram covardemente assassinados pelo rei Herodes por ocasião do nascimento de nosso Senhor. Como os reis magos não voltaram ao rei para contar onde estava o recém-nascido Salvador, Herodes então manda executar friamente todas aquelas crianças. Pela sua lógica temporal, com os eventos natalinos, a data reservada para essa celebração é justamente hoje, dia 28 de dezembro, durante a 8ª de Natal. A festa dos Santos Inocentes foi instituída por Pio V e serve para mantermos viva na alma a meditação acerca do caráter puríssimo da encarnação do Verbo. E o Evangelho de hoje, ele vai nos falar desse momento. Então vamos pensar e vamos refletir. Quantos são perseguidos, humilhados, e quantos até hoje foram mortos pelo nome de Jesus?
Podemos pensar nos mártires dos primeiros séculos, nos missionários que difundiram a mensagem do Evangelho, nos católicos de hoje que são ridicularizados. Agora, veja que isso vai muito mais longe. Desde os primeiros momentos da presença de Jesus na terra, irmãos, houve perseguição. E os primeiros foram esses, os santos inocentes. Essa é a luta do bem e do mal que existe desde o início e que vai continuar até o triunfo definitivo do nosso Deus. Essa reflexão deve fazer parte da nossa vivência durante esse dia da festa dos santos inocentes. Porque a igreja, ela tem uma posição única, imutável e inegociável com relação às almas inocentes. É terminantemente contra o aborto em qualquer situação. E a festa que hoje é celebrada vai de encontro a essa posição, que muitas vezes ela é pouco agradável ao mundo, porque todas as almas são amadas por Deus desde a sua concepção e todos merecem o céu. Assim foi com as crianças massacradas por Herodes, pelo sangue e pela inocência. Elas se dignaram a merecer o céu, a merecer a eternidade. Então, o que essa festa dos santos inocentes nos ensina? Primeiro, desde o início, antes mesmo de Jesus se mostrar publicamente como Messias, houve perseguição ao nosso Senhor. Segundo, a igreja zela, preza e exalta a pureza de corpo e alma, e o quanto isso é agradável a Deus. Terceiro, toda a liturgia católica é pensada para que sempre tiremos das festas e celebrações as reflexões e as meditações que nos aproximam mais de Deus. E é por isso que hoje nós meditamos sobre essa passagem, que é uma passagem que mexe com o nosso coração, porque crianças inocentes foram mortas pelas mãos de um homem cruel, que só de imaginar que ele perderia o trono, ele já se sentiu ameaçado, sentiu que o seu trono já estava no fim, que o seu reinado estava acabando. E por isso então, quando o rei Herodes falou com os magos, que era para voltar e falar onde o menino estava, que ele queria visitá-lo, não. Ele queria matar, porque toda ameaça ao poder, ao domínio de Herodes, ele sempre queria eliminar. E Jesus então apareceu como uma ameaça para o seu reino. E Herodes então, não sabendo onde Jesus estava, ele manda executar, assassinar aquele massacre de tantas crianças inocentes. Mas essas crianças que hoje estão diante do Senhor, e Herodes, condenado por todos os seus atos, por toda a sua maldade. E aí nós podemos meditar e refletir a dor que aquelas mães sentiram e a dor que o próprio Deus sentiu, o próprio Senhor sentiu, a maldade daquele homem. E Satanás, ele não parou. Satanás, ele sempre e durante todo o tempo da nossa vida, ele vai vir contra nós, contra os filhos, contra as filhas de Deus, contra aqueles que se levantam contra o seu domínio, contra o seu poder. E essa é a nossa batalha, a nossa luta. É por isso que nós lutamos pela vida. É por isso que nós cristãos temos que defender a vida desde a sua concepção. Por isso que o cristão não pode de maneira alguma ser a favor do aborto, ser a favor da morte, porque nós nascemos para a vida e nós damos testemunho da vida. A crueldade daquele rei foi tão grande que
com medo de perder o poder, ele não se preocupou com as milhares de crianças, com os pais, com as famílias que iriam perder seus filhos. E aqueles que têm o poder, muitas vezes continuam agindo assim, continuam destruindo, continuam matando, continuam escravizando. Mas nós cristãos somos chamados para proclamar a vida. E o nome de Jesus, ele provoca essas reações negativas, essas reações que são instigadas por Satanás, pelo inimigo de nossas almas, pelo inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás, desde o início, ele tentou impedir que esse plano de salvação chegasse até nós, matando, tentando calar a boca dos servos de Deus. Olha como que os apóstolos morreram. Olha como que os santos e os mártires da igreja morreram. Olha hoje como aqueles que querem ser cristãos de verdade são perseguidos com palavras, com gestos, com coisas que nós nem podemos falar mais. Que já somos perseguidos e acontece uma reação negativa contra nós. Mas a nossa missão é seguir em frente, porque o sangue daquelas crianças foi derramado. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado. O sangue dos apóstolos, dos mártires. Mas Satanás, irmãos, ele só consegue tocar no corpo. Mas a alma daqueles que morreram se sacrificando pelo Senhor, esses estão junto do Senhor. Porque Satanás, ele não pode tocar na nossa alma. Ele não pode tocar na nossa vida, no sopro de vida, no fôlego de vida que o Senhor nos deu. Porque nós somos dele. E nós temos que continuar lutando contra o mal que se levanta todos os dias. Contra a perseguição aos cristãos. Contra esse plano diabólico para calar a igreja. Para tentar impedir que vidas continuem sendo salvas, que famílias continuem sendo restauradas, que jovens continuem sendo libertos e tenham suas vidas mudadas, que pessoas continuem abrindo o coração e proclamando Jesus Cristo como Senhor. Nós temos que continuar lutando para que a voz da igreja não seja apagada, não seja calada. Porque nós somos a igreja. E a perseguição não deve nos calar. A perseguição não deve nos parar. Nós temos que continuar proclamando Jesus Cristo como Senhor. Porque é o próprio Senhor que disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim vai reencontrá-la. E essa é a verdade daqueles que servem a Deus. Saber que a nossa vida, ela está escondida com o Senhor. Saber que nós somos cidadãos dos céus. E que nada pode impedir que a obra de Deus continue sendo proclamada. Quando nós cristãos assumimos o nosso chamado. E sem medo, levamos a palavra de Deus. Levamos a verdade. E olha, irmãos, a verdade, ela é cada dia mais massacrada. A verdade, cada dia mais é sufocada por esse sistema do mundo. Mas assim como os discípulos, assim como os mártires, como os santos, assim como aquelas crianças inocentes que morreram, e o testemunho e a história deles perdura para nos incentivar. Nós devemos continuar proclamando. Nós devemos continuar sendo profetas nesse mundo. É por isso que nós não podemos abaixar a cabeça. É por isso que nós não podemos permitir que zombem da nossa fé. É por isso que nós temos que continuar proclamando, testemunhando Jesus Cristo. Não precisamos ter medo de ser diferentes. Porque nós somos diferentes. Existe uma luz de Deus sobre a nossa vida. E a luz, ela sempre incomoda as trevas.
Nós não temos que querer ser iguais ao mundo, não. O contrário, nós temos que seguir firmes testemunhando para que aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus possam desejar viver e se entregar a Ele através de nós. Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. E o Senhor Jesus falou que nós somos sal da terra e luz desse mundo. Então vamos continuar firmes. Não deixemos nada nos amedrontar. Se você ainda não tem força para falar de Jesus no seu local de trabalho, na sua escola, na sua família, nos ambientes que você vive, peça a força do Espírito Santo. Peça a graça do Espírito Santo sobre você. Mas anuncie, proclame, testemunhe. Nós não podemos esperar os outros fazerem isso por nós. Essa missão é de cada um de nós. Sabe por quê? Jesus não ficou esperando alguém morrer por nós. Ele veio, Ele se entregou, Ele deu a vida, Ele pagou o preço definitivo para nos resgatar. E essa vitória de Jesus continua mexendo com o inferno, porque não para todos os dias. Novas pessoas aderem à fé. E é por isso que o inimigo se levanta furioso com o seu exército contra nós. Mas nós temos que confiar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu queria rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 123. Senhor, nós te louvamos, porque a nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que o inimigo nos armava. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos protege, porque o Senhor nos guarda, o Senhor preserva a nossa alma da morte. Porque se não fosse o Senhor que estivesse conosco, com certeza nós teríamos sido destruídos. Se não fosse o Senhor que estivesse protegendo a alma daquelas crianças inocentes, daqueles mártires, dos apóstolos, de todos que morreram pelo Senhor, eles não teriam encontrado força para resistir até o fim. Mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos livra das armadilhas de Satanás todos os dias. O Senhor nos livra do laço da morte eterna, porque o Senhor é o nosso auxílio, é a nossa proteção, é o Deus que nos guarda todos os dias. Dá-nos força, Senhor, fé, coragem, ousadia, para nós testemunharmos sempre o Seu nome, para nós não termos medo daquilo que se levanta contra nós, porque o mundo precisa do nosso testemunho. Assim como testemunho daquelas crianças inocentes, como testemunho dos apóstolos, de todos os santos, dos mártires, daqueles que morreram pelo seu nome. E esses testemunhos continuam sendo sinal de salvação. Que nós possamos crer que através daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, muitos ainda se converterão e conhecerão o seu amor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.